O ano de 2024 foi o meu ano de estreia no powerlifting e eu particularmente considero essa estreia muito bem sucedida. Eu consegui 2 medalhas em 3 competições e eu aumentei mais de 70 quilos no meu total de agachamento, supino e terra. E eu quero te mostrar quais foram os 4 pontos específicos que eu acertei nos meus treinos para que você consiga uma evolução dessas em 2025. Mas antes eu tenho que te contar uma história. Bom, a minha história é sobre o ano de 2023, que foi um período tenebroso para a evolução dos meus lifts, em que eu estava fazendo várias coisas erradas e eu fiquei travado ali no agachamento perto de 140, no supino com 95, que eu achava que era 100, mas a barra era mais leve, eu descobri isso muito depois, e ali por volta de 150, 160 no terra. Eu estava simplesmente travado nesses números e não conseguia evoluir. E eu identifiquei 3 motivos específicos para por que isso acontecia. O primeiro deles era treinar pesado o tempo inteiro. Eu não me recuperava direito, eu não tinha margem para progressão de carga, tentando alcançar o meu máximo toda semana, achando que magicamente eu ia evoluir. Fazendo aquilo, eu estava só demonstrando a força que eu tinha para o momento e não estava construindo mais força, que é um problemão. O segundo motivo é porque eu estava trocando de método toda hora. Cada hora eu via um vídeo no YouTube e falava, não, esse aqui é o método, eu preciso experimentar isso no meu próprio treino. E eu acabei me ferrando muito por conta disso. Eu simplesmente não evoluí. E o terceiro motivo é que eu gastava tempo com coisas erradas. Eu me preocupava muito com a parte de periodização, de programação, de qual seria o treino perfeito. E me preocupava muito pouco com, primeiro, ter um treinador, segundo, melhorar minha execução, terceiro, ficar grande e forte fazendo isso. E em vez de focar nesse básico, que é o que realmente te deixa forte, eu procurava sempre um novo objeto brilhante ali nos meus treinos. Finalmente, nesse ano de 2024, eu implementei os 4 passos práticos que eu vou te mostrar agora, que me fizeram ter essa evolução. O nosso primeiro ponto para você ficar forte em 2025 é uma coisa que o meu treinador me falou na minha última competição. Gustavo, powerlifting é um esporte de troglodita. Não tem o que fazer, você tem que fazer força, você tem que pegar pesado. Então, assim, minha primeira dica é, você tem que se expor a cargas altas o tempo todo, sabe? Não necessariamente a cargas máximas, mas a cargas altas o tempo todo. Mas como que você faz isso no seu treino, na prática? A ideia é você utilizar top sets. Então você vai fazer pelo menos uma série pesada por semana, de 1 a 3 repetições em cada um dos levantamentos básicos. No seu supino de competição, no seu agachamento de competição e no seu terra de competição, que são suas variações principais. Essas top sets não devem ser até a falha, mas devem estar relativamente próximas ali. Então você pode utilizar um RPE, uma nota de dificuldade de 0 a 10 para a sua série, de 6 a 9. Eu gosto muito dessa progressão de na semana 1 fazer 6, semana 2 7, semana 3 8, semana 4 9. Isso te dá você cria momento, você cria uma evolução, uma coisa muito previsível. E no começo você pratica mais a sua técnica, é um pouco mais fácil, e lá para o final do seu bloco, da sua periodização, você está ali batendo um novo PR, muito provavelmente. Então, primeiro ponto, exponha-se a cargas altas com top sets. Em segundo lugar, você vai ter que praticar os movimentos. Cara, já pensou em fazer uma prova em que você tem a cópia das respostas na sua mão? É isso que você faz quando você compete no powerlifting e pratica com os movimentos que você vai competir. É uma coisa muito simples, muito óbvia, mas que tem gente que esquece da importância disso. Uma linha geral boa aqui para você seguir é fazer o agachamento 2 a 4 vezes na semana, eu particularmente faço 2. Fazer o supino 2 a 6 vezes na semana, isso aqui tem muita variabilidade mesmo, mas eu recomendo você começar com 2 e ir testando aos poucos mais e mais vezes na semana. E o levantamento terra é comum você fazer de 1 a 3 vezes na semana, porque ele geralmente é um levantamento que acumula mais fadiga, especialmente o levantamento terra convencional. Eu já fiz terra 2 e 3 vezes na semana e das duas formas funcionou muito bem. E também 1 vez na semana, mas aí também eu não estava treinando especificamente para powerlifting, então não conta. E para distribuir esses levantamentos na sua semana, você pode fazer o seguinte, você vai ter um dia mais pesado, que vai ser o dia que você vai incluir suas top sets, que vai ser o dia que você vai utilizar mais carga e menos repetições. E você pode ter um outro dia secundário, um dia terciário, em que você vai praticar a técnica com alguma variação. Por exemplo, no meu último bloco, eu estava fazendo o terra sumô principal num dia, e no outro dia eu tinha um terra com pausa, que era uma coisa um pouco mais tranquila para trabalhar mais a minha técnica. Atualmente eu faço agachamento pesado no dia e agachamento com pausa no outro dia.
e eu faço 4 supinos na semana. Tem um deles que é mais pesado e o outro que é secundário. No mais pesado eu faço uma série pesada de 1 repetição. E no secundário eu faço uma série pesada de 3 repetições. Seguida de algumas outras séries para praticar o movimento. E a única coisa que você tem que ter muita atenção é na sua recuperação. Você não vai fazer 2 levantamentos terra muito pesados na semana porque você não vai conseguir se recuperar de um para o outro. Lembra que você tem um dia primário, que é o que você tem que dar seu foco, que você vai se expor a cargas altas com as top sets, e nos outros você está apenas praticando, pulindo o seu movimento para melhorar aquele dia primário, que é o que vai estar te dando o maior estímulo para ganho de força. Em terceiro lugar, você precisa ficar grande. A hipertrofia é um fator essencial para você ganhar mais força. Você precisa ficar maior, ganhar mais músculos, porque músculo é o que vai produzir a força nos seus movimentos. E para isso você vai utilizar exercícios acessórios depois do seu trabalho principal de força ou de técnica, como a gente já especificou aqui. Então, depois das suas top sets, depois das suas séries de prática com o movimento, você vai incluir movimentos focados em hipertrofia dos músculos que vão aumentar a sua força no supino, no levantamento terra e no agachamento. E para ficar grande é uma coisa bem simples. Você vai escolher ali alguns exercícios que você goste, que você se sinta bem fazendo, que você consiga progredir carga tranquilamente. Faça de 5 a 15 séries por grupamento muscular, contando as séries que você já fez ali, as suas top sets, as suas séries de prática, obviamente. Então, eu vou fazer 5 séries na segunda-feira para o supino. Já conta 5 séries para peitoral. Aí, ao longo da semana, eu faço só mais, 5 a 10 séries mais ou menos. Essas séries têm que estar bem perto da falha, no máximo 3 repetições na reserva, e eu particularmente gosto de levar a última série de cada um desses exercícios até a falha, para garantir que eu estou dando um bom estímulo para hipertrofia para os meus músculos. E você vai dividir esse volume de treino de 5 a 15 séries, mais ou menos ali 2 vezes na semana, para você não ter 15 séries para o mesmo grupamento muscular no mesmo dia, que vai tornar algumas delas bem ineficientes. Então assim, vamos lá. Se eu coloquei que eu vou fazer 10 séries de peitoral na semana, eu vou fazer 3 séries num dia, 3 séries no outro, 4 séries no outro e fechou as 10 séries ali, beleza? E o principal, o último passo é você repetir isso o ano inteiro. Mas eu já falo mais sobre isso. O último passo é o principal, você precisa repetir isso o ano inteiro com consistência. Se você não tem consistência, você não imprime o esforço necessário nos seus treinos, você não vai evoluir, você não vai ficar mais forte, você não vai praticar bem seus movimentos, você não vai ficar maior. Só que essa consistência precisa ser bem direcionada. Você precisa ter um planejamento decente que contemple tudo isso que eu falei. E se você não sabe por onde começar, eu criei a Start Powerlifting, que é uma planilha de 12 semanas com todos esses princípios básicos do treinamento de powerlifting para você que quer ficar mais forte e melhorar seu físico ao mesmo tempo. E você pode adquirir ela aqui no link da descrição por apenas R$ 47,90. Ela dura 12 semanas e pode te levar direto para a sua competição de powerlifting, em que a gente tem uma semana de teste extra para você utilizar. Ou então você pode só seguir ela as 12 semanas e repetir depois das 12 semanas para ter um efeito muito parecido e continuar evoluindo por muito tempo. Recapitulando aqui os 4 passos então. Você primeiro precisa se expor a cargas altas e você vai fazer isso utilizando top sets. Você precisa praticar os movimentos e você vai fazer isso utilizando dias secundários, dias terciários e tudo mais. Você precisa ficar grande, 5 a 15 séries por grupamento muscular, próximas da falha. E você precisa repetir isso com consistência. Você pode fazer isso adquirindo a Start Powerlifting aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos.